Vamos lá, galera. Continuando, né? Então, vimos a importância, né, dos avanços, né, dos equipamentos de tomografia, beleza? E hoje encontramos, né, até equipamentos diferenciados, né, em tomografia, beleza? É o que vamos ver agora. Onde nós temos os sistemas, né, de tomografia que vão ser ou se tornar, né, melhor ou diferenciar, vamos dizer assim. Onde o sistema de TC ele consiste em três componentes principais, que é o gantry, o computador e o painel de operações, beleza? E esse sistema inclui dispositivos de imagens e computação altamente o quê? Sofisticado, beleza? É justamente a parte, né, de conhecimento, né, uma introdução do tipo, né, de equipamentos ou tecnologias, né, que vão surgir, como vocês podem observar aqui nessa imagem, né? Esses dois modelos, né, de tomógrafo, beleza? Então, o que consiste o quê? Que nós tenhamos equipamentos diferentes de tomografia, que são os equipamentos, né, móveis, beleza? Ou portáteis, né? Que a gente consegue conduzir, né, para a sala de exame, utilizada aí em pacientes pré ou até mesmo pós-operatório, beleza? Pós-operatório, para a realização de exames de algumas regiões do nosso corpo, beleza? Então, equipamentos, né, fixos e móveis determina assim o tipo de aparelho que nós temos da tomografia, tá? Que determina o quê? Que nós temos o gantry, beleza? Então, o gantry, ele consiste no tubo de raio-x, né, e o conjunto de detectores e colimadores. Então, dependendo da especificação técnica da unidade, né, e o gantry, geralmente podemos dispor, né, que o gantry ele realize alguns ângulos, né, de movimentações. São justamente o que? Os 30 graus anteriores e 30 graus posteriores, né? Então, formando assim uma angulação de 30 graus em cada direção. Isso torna necessário, né, por exemplo, para a realização, né, de alguns exames de tomografia em determinadas regiões, incluindo aí a coluna vertebral e o crânio, beleza? Vendo assim que o gantry ele possui uma abertura central, beleza? Que vai ser muito importante para a passagem parcialmente das regiões, né, do corpo do indivíduo para a realização dos exames. E o deslocamento da mesa de exame. Então, a mesa de tomografia ela está ligada eletronicamente, né, e ligada ao gantry, justamente para permitir os movimentos controlados durante a exposição. Então, o segmento anatômico que está na abertura central é que sofrerá, né, justamente o escaneamento durante a realização dos exames. Então, somente a parte específica que foi selecionada que vai ser exposta o quê? A radiação. Nada mais além disso. Porque existe as marcações, né, dos exames, então a gente só expõe a radiação às regiões pertinentes para a realização dos exames. Beleza? Então, vimos que o gantry ele possui também um acessório importante internamente, que nós chamamos de quê? De tubos de raio-x. Então, do ponto de vista, né,
da construção e operação, o tubo de raio-x ele vai ser o quê? Similar a um tubo de radiografia, né? Convencional, normal. Entretanto, as modificações no designer, né, são ocasionalmente necessárias para garantir o quê? Que o tubo de raio-x ele seja capaz de resistir ao calor, né? Se torna um calor adicional por causa do aumento de tempo de exposição à radiação. Então, a constituição do tubo de raio-x ele se torna uma constituição diferenciada, beleza? Por quê? Por mais que a gente trabalhe com radiação ionizante, na tomografia, a utilização do raio-x, a dose é fornecida em altas quantidades, mesmo que o tempo de realização do exame seja curto. E a gente precisa dessa quantidade, né, de dose de radiação. Por quê? Porque influencia diretamente também na qualidade da imagem. Beleza? Quer dizer que, tipo assim, eu posso manipular a imagem, mudar a quantidade de kV e ms. Posso fazer isso sim, mas de maneira que não atrapalhe o quê? A qualidade da imagem. Beleza? Então, o tubo de raio-x ele precisa ser resistente justamente por tempo, né, de aumento de exposição durante a realização dos exames. Então, o aumento dos tempos de exposição, que é o calor, tá? E esse tubo se torna o quê? Muito mais resistente, justamente constituído por material, né, resistente ao calor, chamado de vidro, né, Pyrex. Então, o vidro Pyrex determina que o tubo de raio-x na tomografia seja mais resistente ao calor, beleza? Vocês podem até ouvir tubo de Collins, que também é um tubo de raio-x constituído de vidro Pyrex, que também é resistente, tá, ao aumento de tempo de exposição para a produção de raio-x. Beleza? Depois do raio-x, nós temos aí os feixes de detectores, que vocês podem ver, placas de detectores, vocês podem ouvir, beleza? Que vai ser importante. E esses detectores encontram-se justamente em estado sólido e são compostos por elementos químicos diferenciados, tá? Compostos por fotodiodo, justamente com os cristais de cintilação, né, como tungstato de cádmio, tá? Ou raros cristais de cerâmica, beleza? Que se torna muito importante aí para o processo de formação da imagem, tá? Materiais de cintilação de cristais como fotodiodo, né, tungstato de cádmio de terras raras, raros cristais de cerâmico oxidados, né, que vão se tornar importantes. Vocês podem encontrar esses elementos químicos, beleza? Vão G e Nóbrega, beleza? Então, os detectores, eles vão se apresentar justamente o quê? Eles vão se apresentar, quando recebe esse feixe de radiação, em estado sólido, convertendo o que? A energia transmitida em raio-x para a luz, e que é convertida em energia elétrica e, em seguida, em um sinal digital. Por quê? Porque o feixe de detectores afeta a dose no paciente e se torna eficiente na unidade de TC. Olha só, André, deixa eu entender essa história. O tubo de raio-x emitiu a radiação, essa radiação interage no corpo do paciente, passando, parte dela absorvida, e vai passar e vai ser recebida por onde? Pelos detectores, o feixe de detectores. Nesse feixe de detectores, existem os elementos químicos como fotodiodo, tá? Cristais de cintilação,
tungstato de cádmio ou, né, raros cristais de terras raras, né, que vão receber essa dose de radiação. Ao receber essa dose de radiação, esses detectores vão ficar em estado que? Sólido, convertendo a energia das radiações, que é transmitida em raio-x para a luz e que é convertida em energia elétrica. E em seguida em sinal o quê? Digital. Então, o feixe de detectores afeta a dose do paciente e a eficiência na unidade de TC. Olha o que falamos agora. Unidade de TC. Beleza? Unidade de TC. E quando a gente fala de formação da imagem, beleza? Na verdade, de feixe de radiação e conversão, a gente consegue analisar as imagens de tomografia em tonalidades diferentes. Além da unidade, existem os números de TC também. Bem ligados. Que determina o quê? Que nós tenhamos o conjunto de colimadores. E esses colimadores, eles vão ser importantes aí na tomografia. Beleza? Por quê, André? Porque o colimador na TC, ele é importante porque ele vai reduzir a dose de radiação do paciente e melhorar a qualidade da imagem. Isso é a função dos colimadores. Beleza? Então, a geração atual de tomografia geralmente só vai utilizar um colimador, que é o pré-paciente, que fica onde? Próximo do tubo de raio-x. E ele vai ser responsável por modelar, limitar o feixe, tá? Determinar a espessura de corte da unidade TC, de detectores, e determinar o tamanho do feixe de detector utilizado. Ele vai possuir suas funções. Mas, André, eu vi que existe dois tipos de colimadores: o pré-paciente e o pós-paciente. Show? Existe mesmo alguns tomógrafos? Existe sim. Bibliografia vão trazer? Tem? Tem. Colimador pré-paciente, que fica próximo, igual esse aqui, do tubo de raio-x, só que ele vai ajudar o quê? A melhorar, reduzir a dose de radiação do paciente e melhorar a qualidade da imagem. O pré. O pós, ele fica próximo dos detectores. E por ficar próximo dos detectores, eles vão determinar o quê? Modelar e limitar o feixe de radiação e determinar a espessura de corte. Ele vai ter essas duas funções. Então, se você encontrar referente aos colimadores de TC, existe quais tipos? Beleza? Show. Se tiver pré-paciente e pós-paciente, essa é a resposta. Os tomógrafos atuais se dispõem de tipos de detectores atuais. Apenas um, que é o pré, que vai ajudar a reduzir a dose de radiação do paciente, melhorar a qualidade da imagem, modelar e limitar o feixe de radiação, determinando a espessura de corte, beleza? Aplicada aí na TC multidetectores. E influenciando também o tamanho do feixe de detectores utilizado. Isso aí é só o pré-paciente que irá realizar os tomógrafos multidetectores mais atuais. Beleza? Então, nós temos esses dois fatores importantes. Bom, que determina que nós temos o computador. Vai ser também importante para a gente, né? Fazendo jus à utilização da PC, tomografia computadorizada, definindo como método de diagnóstico por imagem que utiliza o quê? As radiações ionizantes para visualização das estruturas internas do corpo do paciente, assistido por um computador, onde as imagens vão se apresentar em cortes diferenciados, que citamos como cortes o quê? Seccionais, axial, sagital e
coronal. Beleza? Assim como vimos no primeiro videoaula, que nós temos, né, no vídeo anterior, que nós temos o quê? Reconstruções. As reconstruções foram apenas em quê? Isso aí, sagital, coronal, oblíquo e 3D. É isso? São as reconstruções. Então vamos lá. Tendo o computador, né? Então o computador ele exige dois tipos, né? De programas atualmente, né, sofisticados. Um para o funcionamento do sistema e outro, né, para aplicações. Então, o sistema operacional ele controla o equipamento, enquanto aplicativos, né, gerenciam o pré-processamento, né, de quê? Das reconstruções das imagens, uma grande variedade de operações pós-processamento, beleza? Então, o computador ele deve possuir justamente o quê? Uma velocidade e a capacidade de memória, né, impecáveis. Por exemplo, considere que um corte de TC, uma imagem, né, com a matriz de 512 por 512, o computador deve executar simultaneamente cerca de 262.144 cálculos matemáticos por corte. Então, já falou de matriz, né? E a quantidade de cálculos que o computador vai fazer utilizando o quê? Essas matrizes diferenciadas. Então, conforme for aumentando a nossa matriz, maior será, né, executado simultaneamente os cálculos matemáticos por corte, aumentando a resolução, tá? No caso, a qualidade da imagem. Ah, André, entendi. Então, as matrizes elas podem variar de tamanho e também varia a quantidade de cálculos, né, matemáticos por corte. Beleza? Então, vamos lá. Aí nós temos o painel de operação, né? Onde nós temos componentes do painel de operação que vão incluir teclado, um mouse, um monitor, simples ou duplo, depende do sistema, né? Então, o painel de operação que permite ao tecnólogo, né, controlar os parâmetros, né, de exame, como protocolo, né, visualizar ou manipular as imagens que vão ser geradas, né? O protocolo que é pré-determinado para cada procedimento inclui fatores, né, que a gente já conhece, como quilovoltagem e a miliamperagem, ângulo de inclinação do campo de visão, espessura de corte, indexação da mesa, reconstrução de algoritmos, né, exibição de janelas, beleza? Então, estes parâmetros podem ser modificados pelo profissional, tecnólogo, se for preciso, né? Baseado ali na apresentação do paciente histórico clínico, para poder fazer essas manipulações no painel, né, de operação, beleza? Protocolos, todos eles pré-determinados ali na tomografia para a gente realizar. Então, significa que a gente consegue fazer o quê? Alterações utilizando o protocolo em TC, beleza? Seja quaisquer região. Foi que eu dei um exemplo, né? Falando que a gente precisa que a TC forneça uma alta dose de radiação, influenciando o quê? Diretamente na qualidade da imagem. Beleza? Pelos fatores de quilovoltagem e miliamperagem. André, por mais que o protocolo seja pré-determinado, eu posso fazer as minhas alterações. Eu posso diminuir o tempo de exposição, beleza? Eu posso diminuir a quantidade de KV,
Isso é uma manipulação, desde que não afete a qualidade das imagens. Assim como ele fala de visualizar ou manipular as imagens que são geradas, onde você pode posicionar o paciente, né? E após posicionar o paciente, quando você realizou o exame, você viu que o paciente estava um pouco torto, então aí você vai trabalhar no processo de manipulação das imagens, como por exemplo, beleza? O protocolo, ele pode mudar, porque ele é pré-determinado, dependendo do quê? Do histórico clínico desse paciente. Beleza? Ah, o médico pediu o exame de contraste. O paciente está com suspeita lá de ascite, na tomografia. Ih, não é ascite. Mas apareceu estranho ali a vesícula biliar. Ah, vão utilizar o meio de contraste. Então, é um protocolo. Beleza? Então, aqui, ó, demonstrando, né, o tomógrafo lá com o paciente. Aqui, o duplo monitor, né? Beleza? Pode se apresentar assim, distante um pouco do outro, ou pode a tela estar encostada e você fazer as manipulações. Aqui colocando, realizando o cadastro do paciente, tá? Idade, nome, sexo, número do protocolo, número de atendimento, tá? E a marcação dos exames. E aqui a gente só revisa o processo de manipulação das imagens, beleza? As reconstruções ali a gente consegue fazer, ou só uma tela que dá para fazer tudo também, tá? Aí nós temos redes de conexões e arquivamento, né? Essas redes de computadores são uma configuração, né, que estações de trabalho elas são situadas entre outros locais e permitem, né, o acesso do radiologista, né, o tecnólogo, né, seja em qualquer lugar que ele esteja. Então, essas estações de trabalho elas podem estar dentro do departamento de imagem ou locais, né, em áreas remotas, né, como transmissão eletrônica de dados, beleza? O arquivamento das imagens para a maioria do sistema ITC envolve o uso de mídias digitais, beleza? E que são hospedadas dentro, né, do sistema chamado PACS, né? Picture Archive and Comunicação do Sistema, onde nós temos sistema, né, de arquivamento, né, de imagens na TC, né, que você utiliza aí CD ou DVD, antigamente utilizava disquete, né? Você pode deixar a imagem digitalizada e converter, né, via internet, pelo fax, né? E as pessoas teriam acesso independente de onde elas estiverem, tá ok? Imagens que não estão arquivadas no Pax de forma alternativa, né? Pode usar combinações de disco óptico, né, e rígidos para o arquivamento de dados permanente, justamente em alta, né, capacidade. Impressora, né, a laser, né, que é a print, né, também pode ser utilizada para poder imprimir, né, por cópia física, através até mesmo de papel ou película, né, que já pode encontrar, né, onde imprime ainda em película, ou também pode encontrar onde você faz a utilização da drive, né, drive com papel, beleza? De forma de armazenamento. A interpretação de dados.
vai ser encontrado nos exames, costuma ser realizado, né, por um radiologista e uma estação de trabalho de alta resolução, né, para poder fazer o arquivamento desses arquivos, beleza? Então, às vezes o profissional ali trabalha realizando os exames e quando vai chegando quase perto do término, né, ele vai fazendo as gravações de todos os exames que ele fez para poder ficar armazenado lá por um determinado tempo no setor de diagnóstico, beleza? Reconstruções das imagens, né? Isso tornou de forma diferenciada, né? Como na radiografia convencional, a tomografia exibe vários tons de cinza. A gente estava falando lá em cima quando relacionamos o que? Unidade de TC, tá? E o feixe de detector que determina que a gente consiga analisar, né, em tons de cinza os exames. Então, na reconstrução das imagens, né, como na radiografia convencional, a tomografia exibe vários tons de cinza. E a radiação incidente atenuada pelo paciente e a radiação remanescente, né, é medida pelos detectores, tá? Essas estruturas de densidade baixa, como o pulmão, né, estruturas preenchidas com ar, atenuam muito pouco o feixe de raio-x, enquanto as estruturas de maior densidade, o osso, meio de contraste, né, atenuam todos, quase como todos os feixes de raio-x. Justamente para diferenciar o quê? As tonalidades que se apresentam numa imagem, que vai ser influenciada aí pelos tons de cinza, né? Onde vai ser influenciado pelo número de TC, beleza? E pode ser também influenciado pela matriz, que determina aí uma ótima visualização das imagens, né? E até lembra lá que também vai ser influenciado também como perfil de atenuação e escala de UH, né? Que é a escala Mansfield, determinando que no nosso corpo nós temos uma variedade de densidade. Essas variedades de densidade determinam as diferenças, né, as variações de tons de cinza que se apresentam numa imagem justamente para que a gente possa reconhecer cada estrutura corporal através do quê? De, de atenuação dessa radiação com o paciente. Como eu falei, tubo de raio-x interage com o paciente, parte da radiação absorvida e outra vai ultrapassar. Ultrapassando, são recebidas por quem? Os feixes de detectores. Que eu tenho aqueles elementos químicos, ponto de iodo, material de cintilação de cristais, de terras raras, oxidados, né? Ou raros cristais, sulfato de cádmio, que ao interagir com aquela radiação, eles vão ficar em estado sólido, convertendo o quê? Em luz e em sinais o quê? Em luz, energia elétrica e em sinais digitais, através de um conversor analógico. Beleza? Fornecendo assim a radiação que remanescente, que vai ser medida pelos detectores, definindo que as estruturas de densidade positiva ou alta densidade e estruturas de densidades baixa densidade ou densidade negativa. Então, alto e baixo tipo de densidade, influenciado justamente por quê? Porque nós temos uma atenuação no feixe de raio-x. E em estruturas de baixa densidade, a atenuação se torna o quê? Menor. E em estruturas de alta densidade, a atenuação vai ser o quê? Maior. Onde nós temos estruturas mais rígidas, como por exemplo, né,
o osso e o meio de contraste, onde atenuam, né, todos, né, ou quase todos, os feixes de raio-x durante, né, esse procedimento de realização dos exames, beleza? E aí, como eu comentei aqui, citei aqui com vocês, né, que vem o número de TC atenuação, que é o perfil de atenuação, e também a escala de UH influencia justamente o que? Nas densidades corporais, beleza? Para que possamos visualizar as estruturas internas do corpo de forma o quê? Adequada, mais positivas, diferenciando os tecidos e também diferenciando o quê? Os órgãos que neles se apresentam, né, em várias densidades, beleza? E isso a gente ainda vai ver, mas que já faz a ligação aí com algumas informações importantes, tá? Determinado para a gente o processo de quê? Reconstrução da imagem em tomografia. Beleza, gente? Tranquilo?